Oi, gente, tudo bem com vocês? Neiva Mariana aqui para mais um vídeo nesse canal. E no vídeo de hoje eu vou fazer um replayzinho aí de algumas pequenas partes até chegar a esse ponto aqui, que foi o vídeo lá das mulheres inspiradoras que a gente precisava de uma parede para pintar. E na verdade, essa era a parede que eu queria pintar para poder, né, deixar aqui a sala mais ou menos organizada. Só que na verdade, gente, essa parede aqui, eu nunca quis deixar ela só pintada. Eu queria fazer um efeito de tijolinho nela, coisa e tal, né? Que já era sonho, como vocês sabem, eu gosto de tijolinho. Aqui na minha cozinha tem tijolinho, aqui na minha sala, na parede ali onde tem a TV, tem tijolinho. E como essa parede aqui vai ser a parede de frente, eu queria que ela tivesse tijolinho. Eu até comprei na Shopee aqueles moldes para fazer com gesso, tudo. Mas aí depois eu cheguei na casa da minha sobrinha e vi, e eu não gostei, porque assim, sei lá, parece ser muito artificial, não sei. Aí eu já tinha visto o vídeo da Grazi de Quinha, já tinha visto lá do A Vida Lá em Casa. Então, assim, eu já tinha visto vários vídeos com este tema, né? De tijolinho fazendo. E já tinha visto vários vídeos com esse tema do tijolinho em pintura, tanto que eu fiz ali na minha parede do outro lado. Só que nessa daqui eu queria fazer uma coisa assim mais legal, porque a intenção é eu colocar o espelho e esse móvel que está aqui embaixo, ó, ali de frente para a porta que vai ser exatamente ali na frente. Então, gente, o que vai acontecer? Eu vou deixar rolando aí para vocês, né, um pouquinho aí do que aconteceu antes e já volto mostrando o que eu vou fazer. Então, gente, conseguimos puxar o móvel para uma peça no móvel pesado, gente. É madeira pura. Bichinho pesa. Aí agora ficou livre ali para ele embolsar. E depois também vai ficar meio que livre para mim poder fazer a minha pintura ali também. Então, pessoal, depois de fechado ali o buraco, né, tiramos o móvel do lugar e o marido embolsou tudinho, ficou assim muito bonitinho, mas não era muito aquilo que eu queria, né, gente, só pintar. Eu queria fazer um detalhe, mas enquanto o detalhe não chegou, o marido passou ali uma massinha para tampar alguns buraquinhos que ficou, eu dei uma mão de tinta para poder ver o que era, mas não era o que eu queria. Dei continuidade no meu sonho para fazer aquilo que realmente eu gostaria que fosse feito ali, pessoal. E então, ó, ficou assim, ó, já sequinho, tá vendo? Depois de tudo sequinho que eu mostrei lá no outro vídeo para vocês, eu vim fazendo aquilo que realmente o meu coração queria. Mas antes disso, gente, não esqueça de se inscrever, de comentar, de curtir, de hypar, de fazer todo aquele procedimento que a gente pede pra vocês, pra estar nos ajudando no canal, enganjando aí, tá, gente? Se vocês puderem compartilhar aí no WhatsApp de vocês, eu vou ficar muito feliz. Com seus parentes, amigos que gostem, né, de fazer uma transformação. Ajuda a gente aí hypando também, pra que o nosso vídeo possa alcançar mais pessoas, tá bom? E outra coisa, se vocês puderem assistir os anúncios, gente, eu vou ficar muito grata também, tá bom? Eu prometo que eu vou tentar fazer mais vídeos pra estar colocando aqui pra vocês. Então, bora pro vídeo? Por coincidência, a minha amiga Deise Candiotto, vocês estão vendo, né, que minha sala ainda tá toda fora de ordem. Ela teve maior trabalho, né, lá pra fazer, comprou até umas brincadeiras pra botar na furadeira, né, tipo umas brocazinhas pra poder furar, e não deu certo. Então, já que eu vi a minha amiga Deise Candiotto fazendo e que não deu certo, eu, assim, sou mais bruta, né, sou bem ogra. E olha o que eu arrumei pra poder picotar minha parede, depois de ter, ainda bem que eu só dei uma mão de tinta, né, gente, então não foi tanto desperdício. Olha o que eu arrumei pra fazer e vai dar bom, hein, vou mostrar pra vocês. Vamos lá, então, ó. Boca pequenininha aqui, ó. Vocês viram que dá certo, né? Então, eu vou terminar e mostro pra vocês o resultado. Falando nisso, o marido não está aqui me ajudando dessa vez e deixa eu falar sobre o marido, gente. Que no vídeo eu não esclareci direito. O meu marido, ele já não enxerga de uma vista, porque desde que ele era criança, deu uma inflamação nas vistas dele e os pais dele não viram, não perceberam que era uma enfermidade e não cuidaram da vista dele. Então ele perdeu a vista desde criança de um olho. E o outro olho dele, que era o que ele enxergava, gente, deu descolamento de retina. Então a gente está nesse processo já há tempo. Ele fez os exames que meus filhos pagaram o exame para ele fazer. Só que para pagar o especialista, gente, é muito dinheiro e a gente não tem condições para isso. E para fazer cirurgia, tudo, se for fazer cirurgia particular é muito caro. E a gente tá fazendo tratamento no hospital do olho aqui, só que eles dizem que estão sem vaga para poder fazer
o procedimento com esse especialista, que é o especialista de retina. Então eu quero pedir vocês que orem ao nosso favor, nos ajude aí orando, intercedendo a Deus, para que esse processo possa ser concluído, né? Que ele possa conseguir essa consulta lá com o médico de retina, porque tá lá, gente. Se vocês quiserem, eu até mostro no meu celular para vocês, porque a consulta tá lá e eu mando mensagem para eles e eles sempre dizem, você tá na fila de espera, tem que aguardar. Então, o que a gente pode fazer? A gente tem que esperar. E eu já fui atrás até de alguns candidatos aí que não deu em nada também. Então, gente, é confiar no Senhor, porque às vezes também, né, Deus fecha as portas para ver se trabalha no coração do homem um pouquinho. Mas não tô aqui para julgar, né, gente, meu marido, né, de jeito nenhum. Mas Deus trabalha na vida das pessoas como Ele quer. Do mesmo jeito que Ele abençoa, Ele deixa a mão dele paradinha lá também para dizer assim, quando você não tomar uma atitude, eu não vou fazer o milagre na sua vida. Então é isso, tá bom? Para quem tava perguntando, né, o porquê que eu falei daquele jeito e tudo, mas é porque a mesinha, gente, ela estava perfeita. Era só fazer o tampo, lixar e passar lá o betume, a cera ou pintar, fazer o que tivesse que fazer. E ele detonou a mesa todinha. Eu fiquei muito constrangida. Não pela mesa, gente, pelo amor de Deus, tá? Fiquei triste pela mesa também? Fiquei. Mas eu fiquei constrangida de ver a situação que ele tá e eu ainda não ter tido, assim, essa noção profunda disso, porque tem hora que, quando ele pega até pra cortar uma madeira, uma coisa, ele corta mais ou menos. E até pra lixar, esses dias eu pedi ele pra lixar umas peças, daquelas peças que eu tava fazendo pra levar pra feira, vocês não têm noção de como que ficou. Então, gente, assim, nesse sentido eu não vou mais poder contar com a ajuda do meu marido. Então vocês pensam, como o fardo aumenta muito mais pra mim, vocês estão entendendo? Não estou reclamando, eu só tô dizendo assim, que se torna mais cansativo, mais desesperador, às vezes até frustrante, tá? Arrumei ali uma máscara, essa aqui eu achei lá no Botafora, não sei se vocês lembram. Só que ela tá embaçada, que é uma benção, sabe? Não tem essa visão muito boa, a pessoa já é, né, desprovida da visão. E ainda botou um negócio assim, mas que tava caindo muito pó assim. Então, ó, arrumei. Vou ali só martelar um pouquinho pra vocês verem. Gente, não fiz nem a metade da metade. Nossa, cansa, viu? Ainda mais pra quando já tá ficando velha, que a saúde já não tá 100%. Mas em tudo isso somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Gente, consegui fazer esse pedacinho ali de fora a fora. Agora eu vou subir nessa trepeça aqui pra terminar lá, ó, a parte de cima. Deixa eu botar pra cima pra vocês verem que ainda falta um enorme pedaço lá em cima. E aí, por último, eu deixo pra fazer embaixo. Mas vou dar conta, né, gente? Tenho que dar. Comecei, eu tenho que terminar. Ai, só Deus. Quem manda a pessoa inventar ideia? Inventou, tem que fazer. Tem como deixar a parede esburacada agora. Mas eu tenho certeza que vai ficar bonito. Que vai ser assim, a realização do desejo, do sonho do meu coração. Então, vamos lá. Vamos que vamos. Vou virar a mesinha que eu botei ali, porque ela tá muito alta, eu tô com medo. Eu vou virar ela pra ela ficar mais baixa. E aí eu vou ver o que dá pra fazer. Qualquer coisa eu peço o marido pra fazer a parte de cima lá pra mim. Quando ele chegar, que eu até esqueci de falar com vocês, né? O que acontece? Nós ganhamos uma telha de uma amiga nossa, a Tereza, uma que de vez em quando me dá um retalhinho, e ela tá destelhando a casa dela lá, é uma casa antiga que ela lá tem, que eu já até aluguei essa casa, né, porque eu trabalhava com festa para guardar os meus materiais para trabalhar, né, para fazer como se fosse o meu escritório. E aí ela tá destelhando, e ela me deu a telha, que eu falei para ela que eu queria muito fazer uma tapagemzinha na frente aqui de onde vai ser a oficina, e aí ela falou, ai, Neiva, eu vou tirar a telha, é tipo aquela telha francesa, sabe, que eu fiz até um pedaço ali na minha horta. Mas eu falei pro marido, marido, mesmo assim, vamos pegar, a gente dá um jeito de arrumar umas madeiras e fazer, usar até mesmo umas madeiras que a gente tem em casa. E aí eu sei, gente, que acabou que através dele ir lá buscar a esteira, né, que ele tem no buscar na bicicleta de carga, ele botou 2 caixas daquela de plástico e tá trazendo aos poucos. Acabou que ele ficou lá empregado, gente, tá lá fazendo um biscatezinho lá. Ela chamou ele pra fazer lá, acho que vai ser 2 semanas, foi essa semana e vai ser, acho que semana que vem. E eu só agradeço a Deus, gente, porque, né, é uma ajuda imensa
aqui pra casa. Então, tô muito feliz por isso também, por isso tô aqui, ó, sozinha fazendo o trabalho. Gente do céu. Eu não vou dizer pra vocês que é cansativo. É cansativo. Gente, mas o pior de tudo, porque assim, tem uma parede que é macia, você bate, ela já despenca. Essa daqui não, gente. E olha que aquele embolso ali tem muitos anos. Mas o bicho tá duro, 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 duro. Então, tem que ser devagar, aos poucos. Porque senão, mas agora, ó, já fiz um pedaço ali. Vou puxar o negócio pra cá, vou ver se eu consigo fazer aqui o meio e depois a ponta ali. Aí eu creio que na parte de baixo vai ser mais fácil. Pra depois vir passando a massa pra fazer os tijolinhos. Fiz mais um pedaço. Mas eu confesso pra vocês que tô aguentando mais fazer nada lá em cima não, porque as pernas começam a tremer, porque tô de mau jeito ali em cima daquele negócio ali, gente, que eu botei ali, ó, esse tripé aqui, ó. Então eu subo na escada e subo ali e tô martelando lá, mas eu acho que eu vou deixar para quando o marido chegar, ele terminar esse pedacinho ali para mim, que é só até aonde? Ih, dá para ver não. Até ali na direção ali da porta ali. E eu vou tentar terminar a parte de baixo, que aí para mim fica mais fácil, né? Eu boto uma cadeira ali, vou sentando, vou martelando, porque as pernas estão assim já. Não é nem tanto força no braço, é as pernas. Minhas pernas estão tremendo. E eu tô com medo de cair. Comemoração do Dia dos Pais na casa da filhota. Ó, que maravilha! Daqui a pouco eu mostro mais pra vocês. Aqui tem o Eduardinho. Aqui tem o vergonhado Guilherme. Aqui tem o meu filho Julião. Ali tá meu Gilberto, minha filha Isabela. O Nicolas que fugiu lá pra dentro. Mas daqui a pouco eles aparecem. Pessoal, coloquei essas fotos aí só para vocês verem, né, que nós tivemos uma pequena reunião, mas a gente tentou curtir o máximo, né, no off esse momento aí, foi muito bom, muito gratificante. Eu agradeço muito a Deus pela vida dos meus filhos. Oi, gente, novo dia por aqui. Vou dar continuidade ali na parede, que eu tinha parado, né, que aí veio Dia dos Pais, essas coisas, hoje aqui é segunda-feira. Não sei o dia que eu vou terminar, mas hoje é segunda-feira, se eu não me engano, dia 9, se eu não me engano. De agosto de 2026. Então eu vou continuar ali dando as marteladas. Eu tava dando, gente, as marteladas assim só de bico, né? Ou assim ou assim. Agora eu tô dando a martelada não, né? As machadadas. Aí tô dando agora assim que tá sendo mais rápido, tá quebrando mais rápido. Então eu creio que vai acelerar o meu processo ali. Então vou mostrar um pouquinho pra vocês. Parte de baixo aqui, ó. Consegui terminar. Agora só falta ali em cima, que eu pedi o marido para fazer, né, para ser mais alto. E ele vai passar a massa na parte de cima lá em cima, para mim também até mais ou menos na altura aqui desse negócio aqui, ó. E para baixo eu dou conta. O negócio é mais lá em cima, que é muito alto, eu fico com medo de ficar muito tempo pendurado em alguma coisa. Então pedi ele para fazer lá para mim, que hoje o tempo, como choveu, ele não foi nem fazer o bico lá que ele estava fazendo. Então, ele vai estar em casa. Pedi ele para fazer, já terminei aqui. Então, agora eu vou esperar ele terminar lá para mim varrer aqui, tirar, né, todo o pó que ficou aqui, ó. Porque a casa tá desse jeito. E aí sim começar a fazer os trabalhos com a massa, que eu vou estar usando, ó. Essa marca aí é Argamasa, ó, para uso interno, a C1. Tá? 20 quilos. Aí eu vou ver quanto que vai gastar para fazer nessa parede e eu falo para vocês, porque é minha primeira vez também fazendo isso aqui. Então, vamos junto ver o resultado de como vai ficar. O marido botou o carrinho aqui dentro. E a parede, né, como vocês viram, ele terminou de fazer ele para mim, ele mesmo já varreu aqui, já deixou tudo limpo. E vai fazer agora a cola,
Para ele começar, como eu falei, né, fazendo aquela parte lá de cima para mim, porque para mim é mais difícil, né? E assim, depois eu vou fazer os detalhes, mas ele que vai passar massa naquela parte lá de cima. E aí para baixo depois eu posso dar continuidade enquanto ele vai fazendo outras coisas aqui. O marido começou a fazer aqui a massa, botou o saco todo de argamassa, tá? A gente vai fazer logo um saco todo. Que aí ele vai espalhar na parte de cima lá o que der esse saco. Se ficar faltando, depois a gente termina a parte de baixo. Mas a primeiro instante é isso. Aí ele vai fazer a massa aqui até o ponto que a gente vê que tá bom. Quando eu ver o ponto, eu mostro pra vocês. Pessoal, enquanto o marido tá molhando lá, eu tô aqui mexendo a massa. Só que tá dura. Vou ter que pegar mais água pra mexer. Tá? Dei mole, podia ter feito isso aqui no balde. Que a gente tem o batedor, era só bater no balde. Tem que morrer aqui no braço agora, no muque. Ó, gente, a massa tem que ficar assim, ó, tá vendo? Devagar, Eduardo, bota devagar. Ó, tá vendo? Com dificuldade de cair da colher. E assim ela tá pronta pra tá chapando lá na parede. Chapando não, vai passar com a desempenadeira. A gente só tem... A gente tem essa aqui, tem uma grande, mas a outra é muito grande, a gente vai tentar passar com essa aqui mesmo. Gente, pensa numa coisa. Aí o marido tava tirando aí a... Tirando não, gente, passando água, né? Porque tem que passar uma trincha molhadinha. Ou se você tiver um borrifador, borrifar um pouquinho. Aí eu pedi ele para passar a massa para mim. Mas sabe aquelas pessoas que têm a cabeça dura, que não quer fazer aquilo que você tá dizendo que tem que fazer, quer fazer do jeito dele? Aí eu já me aborreci, peguei e falei toda coisa. Vou subir, eu mesmo vou fazer, porque eu quero que o negócio fique do meu jeito. E fui lá, gente, botei ele para ir lá para outro cômodo mexer lá onde é a oficina, né? Que a gente também precisava mexer lá. E fui fazendo aí minha parede do jeito que eu queria fazer. E deu muito certo. Teve muito estresse, mas no final as coisas saíram. Se vocês verem aí pra frente, eu fiquei tão estressada que eu perdi até um pouco da voz. Mas no final deu tudo certo, gente. Que às vezes tem aquele ditado que a minha mãe dizia, né? Que quem quer faz, quem não quer pede. Então, como eu queria, eu fiz. Deixa pra pedir quando eu tiver realmente... Foi uma coisa mais fácil, né? Confesso pra vocês que não foi fácil fazer a parte de cima ali, não. Porque dá medo de ficar ali em cima. Tô até meia... Ai, que eu fiquei nervosa, até a cabeça tá doendo. Mas consegui fazer ali em cima. E enquanto lá seca um pouquinho, eu já vou fazer aqui mais um pedaço aqui dessa parte de baixo aqui. Pra quando eu começar a riscar em cima, já dá tempo de ir secando pra cá e eu já fazer pelo menos a metade aqui da parede. E depois eu só termino no final, que vai ser mais fácil. Aí quando eu estiver fazendo aqui embaixo, eu filmo melhor pra vocês estarem acompanhando. Ó, já terminei esse pedaço aqui. Mas ainda falta esse pedaço aqui. Ali embaixo é um PVC que eu botei ali pra medir, né, as faixas que eu queria medir, mas lá em cima acho que eu nem sei se eu vou medir com ele, nem sei na verdade se eu vou medir com ele, é mais pra me basear na reta, né? Vamos dizer assim. E lá em cima, tem lugar que já tá secando, eu vou ter que ir lá, já dar só marcar, né? Nem fazer os desenhos agora, só marcar pra poder já ficar no jeitinho. Aí depois quando eu vou vir fazer aqui, ó, que ainda não sobrou muita massa, mas eu quero mostrar pra vocês. E eu deixei ele assim, gente, ó, com as marcas das espátulas. Depois eu vou passar, né, a espátula pra poder ir tirando o excesso quando já estiver seco, né? Mas o processo aqui agora é o quê? Deixar puxar um pouco. Só que lá em cima, onde já puxou, eu vou tentar já marcar. Eu vou pegar aquela minha régua, aquela de 15 centímetros, e marcar lá em cima tudinho. E depois vir marcando cá pra baixo também, que aí aqui já vai estar puxado também. Que aí depois os detalhes real, eu só vou fazer, de repente, ou bem mais tarde, ou amanhã, de manhã, porque tem que esperar, aí vou ter que esperar secar bem para vir fazer os detalhes finais, mas aí eu vou completar toda a parede ainda hoje. Eu peguei essa minha régua aqui, que vocês já sabem que eu tenho, né? E ela tem 15 centímetros de espessura. E é mais ou menos desse tamanho que eu vou fazer, tá? Vocês vão acompanhar e vão ver como que vai ficar. E eu vou usar essa tesoura velha aqui, ó, que ela tem a ponta, deixa eu ver se dá pra vocês verem. Ó, ela tem a ponta assim, ó. E aí eu vou estar riscando ali para poder fazer o modelo dos tijolinhos. Lá em cima eu não sei se vai dar para me mostrar para vocês, mas aí eu mostro aqui para baixo, porque lá em cima vai ficar bem desconfortante. Quando chega aqui na parte de baixo eu mostro para vocês. Assim que tá ficando, ó, o nosso trabalho ali. Agora eu vou tentar
terminar, fazer até lá. Fiz até essa altura aqui, ainda ficou faltando esse pedaço, que foi o último que eu fiz. Aí eu vou chegar o tripé para lá pro meio. Aí terminar ali, aquela parte de cima toda. Tá ficando bonito, né? E quando eu for fazer essa parte aqui de baixo, aí eu filmo eu fazendo para vocês verem. Porque lá em cima é cansativo e, assim, é muito ruim de gravar lá, né? Olha, ficou assim a parte de cima. Esse pedaço aqui assim, ó, ficou meio levantado, porque ali o forro tava meio levantado, e eu botei a régua seguindo lá em vez de bater o nível, sabe? De vez de tirar o nível. Então ficou assim, meio ondulado, mas como é pedra, né, gente? Não fica realmente perfeito. Mas, ó, já tá secando. Eu acho que dá pra vocês verem, né? Como que tá ficando. Agora eu vou fazer a parte de baixo aqui. Gente, eu quero falar uma coisa aqui pra vocês. Teve um lugar ali, né, como eu falei, que não ficou muito certinho, porque eu fui fazendo assim com a régua, como eu estou fazendo aí. Só que eu comecei a fazer lá de cima e o forro tava meio torto. Eu só vi quando eu cheguei no canto, que eu vi que deu tipo uma embarrigada, e eu fui tentando acertar nos próximos. Mas no tudo ficou bom. E não tem aquele ditado que diz: antes feito do que não feito. Então é isso, gente. Não tenha medo de se arriscar, porque isso aí já vai servir de experiência para mim, para na próxima vez. Por mais que às vezes a gente vê vídeo, essas coisas, a gente acha que consegue fazer na mão essas coisas, mas não consegue, gente. Essa é a Esse verdade. aqui é o pedacinho que eu terminei de fazer aqui agora com vocês, ó. Tá vendo? Aí às vezes eu boto assim, ó, 2 tijolinhos, que nem lá em cima, tá vendo? Como é que a parede já tá começando a ficar bonita, mesmo assim toda no cinza. Que vai secando, né? Olha como é que já vai dando uma cor bonita. Depois ainda tem que vir fazendo o acabamento. Mas olha que bonito, né? E uma parede diferente. Tipo, você fazendo, a sua vai ser a única, porque você que vai saber como que você vai colocar cada desenho. Por exemplo, aqui ficou mais largo, né? Os quadradinhos aqui. Aqui também. Aqui eu já fiz ele um pouco mais estreito. Aí aqui, ó, ficou 2 aqui mais estreito. Aqui já tem 2 mais largo. Então, você vai fazendo do jeitinho que você achar que fica bom. E eu só tô usando a régua para poder ela me centralizar mais ou menos, para poder não ficar tão torto. Apesar de ali, ó, tá vendo que dá para vocês verem? Ficou meio torto. Mas agora eu vou tentar alinhar, né, para poder ficar mais certinho essa parte aqui. E depois vou terminar a parte de baixo aqui e mostro tudo para vocês. Terminei essa parte que eu já tinha feito antes. Aí com o restinho da massa que tinha, eu terminei de fechar aqui, ó. Ainda tá mole, tá bem mole mesmo ainda, ó. Não sei se dá pra vocês verem, ó. Tá vendo? Aí eu tô esperando ela puxar pra mim poder estar fazendo esse serviço aqui. Então é isso, ó. Pra cima já tá tudo prontinho. E depois de pronta que a gente vai, depois de pintado, né, que a gente vai ver como que realmente vai ficar. Mas eu já tô gostando bastante do resultado. Só de eu saber que essa parede aí foi fechada, que eu posso fazer esse fundo aí. Nossa, pra mim já tá sendo assim muito gratificante. Então que a gente não venha ver as nossas dificuldades, as dificuldades que a gente tem para colocar em prática, mas que a gente venha fazer sem medo de errar, tá bom? Que errar é humano, não ficou certinho. Mas é pra mim, gente, melhor do que pagar, né? E até agora, o que eu gastei? Um saco de cola que foi R$12. Aí tá faltando a metade ali, que como eu comprei 2, né? Porque eu já sabia que um só não ia dar. Aí no próximo eu vou fazer até só meio carrinho, que aí eu faço ali embaixo, que eu creio que meio carrinho é o suficiente para mim terminar ali embaixo. E se sobrar, eu tampo algum buraquinho que tiver aí pela casa. Mas eu creio que meio saco, se um saco deu para me fazer isso aqui tudinho, ó, meio saco vai dar para mim fazer ali, de repente ainda sobra um pouquinho. Então você vê que não gasta muito. R$12 foi R$24 fora a tinta, que tinta a gente pinta com aquilo que a gente tem. A resina também eu já tenho aqui em casa, que eu já comprei aqui, ó. Que tá aqui, ó, a resina. E a tinta eu tenho aqui também, que é essa daqui, ó, da Coralá, tá? Isso aqui é massa acrílica, mas eu não vou usar massa acrílica não, vai ser só mesmo a tinta e a resina. Depois que ele tiver limpinho, que eu acabar de passar ele de novo, limpar tudo, aí que tiver seco, aí eu passo a resina e pinto. Por isso que eu queria terminar isso aqui hoje, para poder postar para vocês, e depois o segundo passo que seria a questão da pintura, tá? Meus amores, pensa na felicidade, na realização, assim, no dever cumprido. Gente, foi muito, muito bom fazer essa parede. Pessoal, enquanto eu tô fazendo lá, ó, ao lado de lá, o marido tá aqui, ó, que é onde é a parte que vai ficar a oficina, né? Terminando de rebocar ali a parede, onde a gente não, né? Ele tirou ali o piso que tinha ali, para deixar essa parede toda lisa, que depois eu vou pintar ela, aí vai ficar bem legal. Então,
É isso. E aqui está o resultado da parede toda seca já, né? Tirando ali, que nem eu falei, alguns errinhos ali assim, ó, que ficou meio fora do padrão. Mas eu gostei bastante do resultado. Vou mostrar aqui de pertinho pra vocês, ó. Que eu ainda não fiz a limpeza, que quando limpar, ó, tá vendo? Ainda não fiz a limpeza, tá? E eu tenho que passar novamente aqui, ou uma chavezinha. Deixa eu... Aí tá, vou mostrar aqui pra vocês, ó. Assim, ó. Tem que voltar aqui, ó. Pra ir melhorando aqui, ó. Os vãos, tá vendo? E com isso também vai saindo já, ó. Pra abrir mais um pouquinho, tá vendo aqui, ó? Eu só tinha cortado pra massa não ficar muito dura, né? E depois não ficar ruim. Então eu vou fazer tudo isso aqui, ó, em toda a parede. Lá de cima até aqui embaixo. Ó, tá vendo? Assim. Aí ela vai ficar tipo assim, tá vendo? Que ela tá assim, toda fechada. Vai ficar assim mais abertinho para poder aparecer bem aqui, ó, os veiozinhos. Eita, nem tô filmando para vocês. Pra aparecer assim, ó, os veiozinhos melhor, tá bom? Ó, passar em tudo assim, ó. Ó. E aí depois eu venho retirando com a espátula os excessos. Pessoal, eu quero mandar um beijo bem gostoso aqui para Marlene. Foi o Fabiano, filho dela, que pediu: Neiva, manda um beijo para minha mãe, para mim. Eles são de Pompeia, na Zona Oeste, lá em São Paulo. E quero mandar um beijo também para a Jenny e para o Beto, que falou também, né, que são meus fãs. Eu creio que foi a primeira vez que eles comentaram aqui no meu vídeo. Então, um beijo para vocês. Beijo, Fabiano. Beijo, Marlene. Beijo, Gelli. E beijo, Beto. Para finalizar esse vídeo aqui, eu vim mostrar para vocês que, ó, a gente conseguiu, ó, dar um bom melhoramento aqui nessa parede. O marido embolsou até lá em cima. Tá bem ajeitadinho lá. Ali ainda falta terminar lá naquele cantinho lá para fechar lá. Mas essa parede aqui, ó, ele conseguiu arrumar, porque eu falei pra ele que eu queria essa parede aqui embolsadinha, arrumadinha, pra mim fazer uma parede de fundo, pra quando eu fizer as peças, tudo, eu ter uma parede bonitinha pra mim estar tirando foto ou filmando, né, as coisas que eu for fazer. Que muitas das vezes aqui em casa não tem, assim, um lugar legal pra tirar foto, então eu já queria fazer aqui. E desse lado aqui, ó, falando nisso, ele tirou as madeiras que tava ali também, ó, que tinha ali 3... eucalipto, né, tanto que vocês vêem o furo ali, que ele fez o furo, ele vai fechar ali também aqueles furos ali, porque eu comprei um cal, gente, pra pintar, tá? E vai tirar esse monte, essa gambiarra de fio aí, aquele pedaço de cano ali também pra fechar aquele buraquinho ali. É que, como eu falei, como ele tá lá fazendo servicinho, aqui ele fez nos 2 dias que tava chovendo aqui, que não teve serviço lá. E como eles estão mexendo no telhado, não dá. E aí, assim que der também, eu vou tirar aqui, ó, essa parte de baixo aqui, ó, desses pisos aqui, que tá ruim. Que tá ruim não, que tá pela metade, porque eu ainda tenho alguns. E botar as camadas aqui pra ficar mais ou menos igual aqui. Eu só não vou botar embaixo, porque embaixo eu acho que não tem. Mas aí a gente vai passar uma cola com cimento ali pra ficar bem forte, pra fechar ali. E a gente vai pintar também essa parte de baixo. Nessa parede aqui também tem um pouco de piso, mas eu tô achando que eu vou tirar esses pisos daqui também, de repente, que se não der, até mesmo pra tá colocando ali, daquele lado ali, e fechar ali, e de repente aqui também a gente aproveita e já pinta, já faz uma coisa só, porque a gente vai tá tirando também, ó, essa parede daqui, ó, as madeiras que tava ali, tá ali, esses pneus ainda tem que ver o que eu vou usar, o que eu não vou usar pra descartar, mas essa porta a gente vai tirar daqui pra botar aquela de ferro que tem lá na sala, aqui. Então eu já tô muito satisfeita com isso aqui, e em breve eu vou poder estar aqui, ó, usando a minha marcenaria, e isso é maravilhoso. Esse aqui foi o resultado, gente, da minha parede, que eu consegui fazer, graças a Deus, com muito esforço, determinação, que eu espero que vocês aí do outro lado também, que não tem condições de pagar alguém para fazer para vocês, que vocês não tenham medo, que vocês se arrisquem a fazer. Ficou perfeito? Não. Olha o tanto de sujeira não, é de massa, só que eu tirei dos buraquinhos. Deixa eu mostrar de pertinho para vocês como que ficou, ó, os buraquinhos de pertinho, para vocês terem noção de como ficou. Teve um lugar que quebrou um pouquinho aqui e um lugar que quebrou um pouquinho aqui, ó. Mas eu deixei porque eu achei bonito.
Achei interessante. Eu ia até passar uma massinha, aqui essa pontinha aqui também, mas eu falei, pedra é assim, né, gente? Não é tão perfeito, que na verdade não é tijolinho. Ficou um estilo pedra, assim, desses lá da Itália, né? Esses lugares assim, que a gente é metida besta. Então eu achei que ficou muito legal, muito bacana. Só que eu vou botar esse vídeo no ar, gente, porque eu não sei se eu vou dar conta de fazer aí a pintura ainda hoje, porque o que acontece? Eu tô me sentindo muito enfadada devido à poeira, devido ao tempo, né? Que tá totalmente nublado, ó, tá vendo? Vou mostrar pra vocês lá fora. Tá totalmente nublado e eu tô me sentindo muito afadigada. Então, assim, eu espero que vocês curtam bastante esse vídeo pra me incentivar a vir com o próximo do acabamento final, que aí eu já vou começar a gravar aqui a pintura, tá bom? E aí já tentando colocar alguma coisa no lugar pra vocês verem o resultado que ficou dessa parede, tá bom? Então esse foi o vídeo de hoje, eu espero muito que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus, um beijo no coração de vocês e até a finalização, se assim o Senhor Jesus Cristo nos permitir. Tchau!